muito prazer. Meu nome é Fer e este é o podcast Meus 20 e Poucos Anos. Eu nem acredito que eu tô tirando esse projeto do papel, mas aqui estou eu no meu primeiro episódio. Na verdade, eu nem sabia o que eu ia falar, eu só sei que os meus 20 e poucos anos estão sendo, assim, surreais. Estou passando por algumas experiências da juventude, dos 20 e poucos anos, e, cara, eu tinha que compartilhar isso com o mundo, com as pessoas que têm 20 e poucos anos, com as pessoas que têm seus 30 e poucos anos, com as pessoas que têm seus 40 e poucos anos. Por quê? Porque essas pessoas mais velhas, elas vão olhar pra trás e dizer, nossa, a gente se preocupava com isso. E eu aqui, assim, super preocupada com isso. Mas o que eu vou falar no primeiro episódio? Eu fiquei me perguntando. E o meu objetivo é fazer o meu resumo da semana. É um podcast, né? É um episódio por semana, então eu quero fazer o resumo da semana. O resumo dessa semana. Nos 20 e poucos anos, eu tenho a leve impressão que, pelo menos na minha geração, infelizmente ou felizmente, eu sou Jay-Z. Só que eu sou uma Jay-Z criada pela geração anterior a Jay-Z, que eu não sei o nome agora, que eu nem faço ideia, não lembro. Na verdade, eu não lembro. E aí eu fiquei assim. Eu sou jovem, mas eu fui criada raiz, sabe? Eu não sou Nutella, eu sou raiz. Pô, trabalhando, estudando, terminando minha faculdade agora. Tô trabalhando que nem uma condenada, tô correndo atrás do meu futuro. Já sou casada, moro sozinha, tenho, sabe, independência financeira, etc, etc, etc. Mas eu só tenho 23 anos. Gente, e eu me sinto assim, ó. Juro pra vocês que eu não me sinto adulta. Eu não sou adulta premium, sabe? Não sou adulta premium. Mas, resumo da semana. Essa semana eu tenho tido muita ansiedade. Como eu falei, a minha geração tem sido uma geração que tem muita ansiedade. Muita ansiedade por causa, né, do uso exagerado das telas, o a infinita informação que existe agora, o acesso à informação infinito que existe agora. Chat GPT e o caramba 4, tipo assim, demais, demais, demais. E isso gera certa ansiedade, porque muita informação e você não saber onde procurar gera ansiedade. Particularmente assim, eu sou ansiosa porque o que é ansiedade é preocupação com o futuro, na qual eu nem posso controlar. Quem sou eu na fila do pão, né? Já dizia Mateus lá na Bíblia que não ando ansioso por coisa alguma. Quem de vocês pode acrescentar uma hora no seu dia? Eu não posso. Bem que eu queria, mas eu não posso porque eu não sou Deus. E Deus tem falado muito, muito comigo essa semana. Inclusive, eu fui fazer uma pregação, fui ministrar, né? Uma mensagem nessa quarta-feira. E a mensagem era o poder de Deus na fraqueza. Isso foi um tapa na minha cara, porque a minha maior fraqueza é a ansiedade. E eu acho que isso é preocupante para nossa geração. A nossa geração tem tomado remédio quanto antes, quanto cedo, e sabe, quanto mais cedo ainda. E eu fiquei, meu Deus, gente. E quando eu chegar aos 30, o que vai ser da minha vida, né? Como eu estarei? Então, essa pregação falava sobre o poder de Deus na fraqueza, e toda pregação é uma mensagem de Deus para você antes de você levar essa mensagem para outros. E a minha fraqueza, vou ser bem sincera para vocês, é a ansiedade por ser perfeita. Cara, todos somos seres humanos, né? Todos somos seres humanos. Eu, você, os nossos 20 e poucos anos, acho que é o período em que a gente mais erra. E é o período em que a gente mais acha que sabe da vida. E aí quebra a cara. Ou, né, acontece algumas coisas, absorve algumas coisas. E aí vê que o mundo não é bem assim. Tipo, as fichas caem, sabe? Aquele véu sai, o véu do mundo colorido do adulto sai e entra as coisas, as ansiedades da vida adulta. E isso me preocupou. E ultimamente eu tenho absorvido muito das coisas que estão acontecendo no trabalho, né? Eu não recebi, não é que são críticas, mas eu recebi muita orientação das coisas que estava fazendo de errado. E como eu sou uma pessoa que busca ser perfeita em tudo, tendo a entender que essa pessoa me corrigiu ou tá dizendo que eu não tô fazendo um bom trabalho, significa que eu não sou uma boa profissional, significa que eu não sou uma boa pessoa. Sabe quando você absorve tudo? Aí a minha ansiedade para durante a semana tá fazendo um trabalho melhor, mas ainda não recebendo um feedback bom desse trabalho. Aí, tudo junto e misturado. Isso me causou extrema ansiedade. E essa é a minha fraqueza, porque, cara, todo mundo é imperfeito.
É bem aquela coisa assim, que a imagem é linda, mas se tu fizer um zoom nela, vai aparecer os pixels e a imagem, quanto mais você amplia, mais ela fica embaçada, feia e você não consegue mais enxergar. É isso. E aí eu tive que olhar para minhas imperfeições. E as minhas imperfeições estão porque, primeiro, eu sou um ser humano e algumas imperfeições carregarei pro resto da vida. Mas também porque eu sou muito nova e muitas experiências eu ainda não vivi. É engraçado que daí, como algumas experiências eu ainda não vivi, eu tenho ansiedade por viver essas experiências e ao mesmo tempo preocupada com coisas que eu não posso controlar. E a ansiedade nada mais é do que ficar ansioso pelo futuro, na qual você não tem noção, você não tem controle. E a nossa geração é uma geração que acha que tem controle sobre tudo, tem um perfil lindo no Instagram, mas se sente totalmente imperfeito. E nossa, eu li a mensagem que eu ia pregar, que eu ia ministrar, e essa mensagem foi pra mim acima de tudo. E eu fiquei, nossa, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas de 20 e poucos anos, que nem eu, entendam que nós somos imperfeitos. Os adultos mais velhos, adultos Premium Plus, lá, tipo mãe, pai, Premium Plus, que são mais velhos, eles têm os seus defeitos e nós, com o tempo, acabamos enxergando eles. Mas nos 20 e poucos anos a gente acha que a vida ainda é colorida, no sentido de que a gente acabou de sair assim de uma adolescência, aquele jovem adulto, não tá conhecendo a vida direito, trabalho, aí começa a aparecer trabalho, aí começa a aparecer os boletos, a gente começa a ficar meio desesperado. Que assim, gente, eu não sou herdeira. Eu vou ser herdeira do reino dos céus. Aleluia, Deus é mais. Mas, enquanto eu vivo aqui na Terra, eu não nasci herdeira. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meus corre. E amanhã, cada um com seus problemas. E me deparei com a ansiedade no meio disso tudo. Eu já sempre, né, assim, consideravelmente já fui uma pessoa ansiosa desde cedo. É um mal da minha geração. Mas eu fico me perguntando por que nos 20 e poucos anos a gente tem tanta ansiedade pelas coisas, ainda mais as coisas que não podemos controlar. Porque na verdade a gente tem uma expectativa muito grande dos 20 e poucos anos que nós vamos ser pessoas de sucesso. E existem pessoas de 20 e poucos anos de sucesso na qual, nossa, eu acho lindo e eu acompanho e quero chegar lá. Mas se eu fosse, se eu fosse uma pessoa de sucesso, tenho essa ansiedade por ser uma pessoa de sucesso aos 20 e poucos anos e realizar todos os meus sonhos aos 20 e poucos anos, o que eu vou fazer nos 30 e poucos anos? Aí eu fiquei pensando, eu vou criar novos sonhos. Mas aí que eu percebi que a vida não é assim. A vida não é linear, ela tem as suas curvas, os seus altos e baixos. E quando a gente chega nos 20 e poucos anos, você começa a ter uma noção melhor da vida. E eu comecei a ter uma noção melhor da vida. E eu resolvi compartilhar com vocês. É como. Não, eu não sou de pessoa de mandar áudios longos pros amigos, mas eu sou uma pessoa que sente um grande senso de propósito, um grande senso de chamado de Deus pra me comunicar. E eu sou daquela pessoa que vai comunicando, vai conversando, vai falando. E as minhas próprias ideias vão se organizando. Então eu senti necessidade de gravar isso. Eu não sei se você vai escutar ou não, mas se você escutar, não ande despreocupado por coisa alguma, porque eu tenho certeza que você tem um Deus. Mas acima de todas as coisas, você ainda tem 20 e poucos anos. Você tem muitas experiências para viver. E uma coisa que eu aprendi muito, principalmente essa semana, é que os 20 e poucos anos, eles são feitos para você viver novas experiências, sentir o que você gosta, o que você não gosta, o que dá certo, o que dá errado. É assim que você cria experiência. E esse é o melhor momento, é o momento que você começou a ter liberdade na sua vida, é o momento em que você começa a desenvolver, né, as coisas e começa principalmente a descobrir as suas fraquezas. Putz, isso me pegou legal, assim, sabe? Porque no ensino médio eu era uma pessoa muito perfeitinha. Nossa, total, total. Eu com certeza, assim, lembro do meu ensino fundamental 2 e do meu ensino médio. Gente, eu olho pra trás e fico assim, eu devia ser muito chata. Misericórdia.
muito chata de tão perfeitinha que eu era. Muito, 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 muito. Então agora eu olho, né, terminando a faculdade de 5 anos, aos 23 anos, no meu auge dos 23 anos, tá? Porque eu faço aniversário no começo do ano. E eu fiquei olhando assim, a gente percebe que nos 20 e poucos anos nós começamos a olhar as nossas fraquezas. E as nossas fraquezas estão ligadas, podem ser tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu fui levar a mensagem de fraqueza, né? Ministrar a mensagem sobre fraqueza. E eu busquei entender qual que é a ideia de fraqueza, do nome da palavra, né? Etimologia, assim. E fraqueza tem a ver com limitação. Pode ser dada, pode ser os meios que limitam, mas é limitação. E limitação emocional, gente. Assim, eu vou dizer pra vocês, graças ao bom Deus, eu não nasci com nenhuma limitação física. Eu sou um ser humano saudável, com 2 pernas, 2 braços, dois pés, 2 mãos, enxergo bem, escuto bem, falo bem, coordenação motora, mais ou menos. A coordenação motora que caiu um pouco. Mas é isso. Mas limitação emocional. Eu acho que muitas das minhas amigas, minhas colegas dos 20 e poucos anos, nossa, como a gente é limitado no sentido de crença, sabe? Tava conversando com uma amiga minha que, nossa, na verdade ela é minha melhor amiga. E ela é uma pessoa muito planejadora. Ela tem tudo planejado na vida dela. Acho que daqui aos próximos 10 anos ela tem tudo planejado. Eu tenho planejamento, mas não é tão longo assim, não é tão assim. E ela também é perfeitinha, gosta dessas coisas na mais ordem possível. E ela tava muito preocupada, né, com algumas coisas que ela acha que já devia estar trabalhando num lugar melhor agora, ela já acha que ela devia estar ganhando mais, ela já acha que ela devia estar fazendo isso, tá fazendo aquilo, e ela se sente atrasada. A gente tava conversando sobre isso, que a gente, nós 20 e poucos anos, se sente muito atrasado. Eu olhei pra cara dela assim, no sentido, eu acho que se vocês vissem a minha cara agora, vocês iam entender porque eu faço uma cara de você tá ficando louca, porque a menina só tem 23 anos, ela tem minha idade. Gente, nós temos 23 anos, nós estamos atrasadas por quê na vida? Tem gente de 40 anos estudando com a gente e ele não tá atrasado. Então por que nós, aos 23 anos, estamos achando que nós estamos atrasados? Cara, essa é uma fraqueza emocional, essa é uma limitação emocional, é uma crença, é uma insegurança, é um medo, sabe? O medo de errar, o medo de estar atrasado. Ai, gente, pelo amor de Deus, de onde é que surgiu toda essa pressão em cima da gente aos 20 e poucos anos? Eu só quero ir lá tomar meu cafezinho superfaturado. Eu quero sair com as minhas amigas, sei lá, a gente ama cafés. Toma um café, bater uma fofoquinha, entendeu? Saber da vida. Para, né? E aí, então, que eu percebi que aos 20 e poucos anos nós descobrimos nossas fraquezas. E esse sermão que eu ministrei nessa quarta-feira terminava bem assim: glorie-se em sua fraqueza. Por quê? Porque tem 2 pontos. Quando você é muito perfeito, não admite as suas fraquezas, o que acontece? Você se torna arrogante, né? É muito autossuficiente. Você se distancia muito de Deus, né? Por que eu preciso de Deus se eu sou perfeito, né? E ao mesmo tempo que se você não tiver equilíbrio e, nossa, reconhecer o quanto você é falho, pecador, quanto você, cara, é a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, você se distancia de Deus ao ponto de não se sentir suficiente para cumprir o propósito que Ele quer cumprir na sua vida. E aí vem uma frase-chave que, assim, ó, tornou a minha semana incrível depois daquele sermão. Que a nossa fraqueza é um troféu da graça de Deus. Nossa, ali matou a lenha. Matou a pau, como eu falo. Porque, nossa, não tem como, não tem como. Aí, então, eu digo pra você, assim, nos seus 20 e poucos anos, se você estiver escutando esse podcast, que
você vai descobrir as suas fraquezas nesses 20 e poucos anos. Você vai perceber o que não dá certo, o que funciona pra você e o que não funciona. Tá tudo bem, você não tá atrasado, faz parte da vida. Se conhecer faz parte da vida. Conhecer as suas limitações faz parte da vida. Mas conhecer as suas limitações, não para você se limitar, mas para você usar delas pontes para algo muito maior, porque, nossa, nos 20 e poucos anos você não constrói uma carreira de sucesso. Assim, sabe, da noite pro dia. Nós somos muito imediatistas aos 20 e poucos anos. Gente, eu achando, eu aos 23, com meus 15 anos, achando que aos 23 anos, nossa, eu já vou estar, nossa, mulher de sucesso. Coitada. Coitada da Fer, de 16 anos. A Fer de 23 olhando pra Fer de 16 e falando, Jesus amado, o que essa guria pensava? Mas eu quero muito finalizar todos os meus podcasts com um versículo bíblico. De verdade. Se você tem 20 e poucos anos e tá descobrindo suas fraquezas agora, sinta-se abraçado pela minha pessoa, tá? Nós estamos no mesmo barco, é isso que nos faz humanos. Você não tá sozinho, não tá sozinho nos seus 20 e poucos anos, não estará sozinho nos seus 30 e poucos anos. E pelo restante da sua vida você não estará sozinho. E com isso, com todas as fraquezas que eu tô descobrindo sobre mim, principalmente a ansiedade, eu deixo aqui 1 Coríntios 1, 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É isso aí. E eu digo mais. Você vai viver muito nos seus 20 e poucos anos. E eu vou viver muito ainda nos próximos 7 anos, até chegar aos 30 anos. E vai ser incrível conhecer as minhas fraquezas e usar delas como troféus da graça de Deus. É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio do podcast Meus 20 e poucos anos.